providência de Deus. Então Deus está providenciando essa palavra para visitar algum que está aí do outro lado, de repente confundido nessa ideia. Abre a Bíblia, fala com o teu pastor, fala com o teu apóstolo, pede para te esclarecer, pede para mostrar. Você é uma mulher inteligente, é um jovem inteligente, é um homem inteligente. Esclarece as coisas, para que você não fique confuso e fique perdendo tempo com ideias frívolas, coisas que não valem a pena. A palavra de Deus ela é muito clara, irmãos. O tempo da oportunidade é agora. Porque depois que estamos lá do outro lado, lá no cemitério, debaixo da terra não há mais tempo de se arrepender, não vale mais a pena oração, Pai Nosso, Ave Maria, ou qualquer tipo de sacrifício não funciona mais. A oportunidade é hoje. Muito bem, Jean. Então, Jean, e ao a gente perceber então que o pó volta à terra, a gente entende então, Jean, também que o Espírito volta a Deus, né? E o Espírito aí é o fôlego de vida, Sim. né? Fôlego de vida. Fôlego de vida. E interessante que vai dizer que o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. E o que Deus deu, além do pó da terra, ao fazer o homem, foi o fôlego de vida. Apenas isso, fôlego de vida. E essa palavra Espírito também é a mesma palavra usada no grego para pneu, né? Pneuma, que é ar, né? No hebraico é o ruach, né? É vento, né? Então a gente acaba tendo a compreensão de que, de fato, o Espírito aqui citado, que volta a Deus, não é uma entidade que sai do corpo após a pessoa morrer e vai para Deus, e sim o fôlego de vida que ele deu, né, Jean? Veja, Demer, às vezes eu fico pensando, né? Se tirarmos o nosso fôlego, poder de respirar 3 minutos de alguma coisa e nós desfalecemos. Corpo para um lado, espírito para Deus, né? O fôlego. Então veja, é tão claro as coisas, né? Tão claro. Tira o fôlego, você... Já foi, deixou de existir. Deixou de existir. Exato. Se deixa você de nariz tampado, de boca travada, 3 minutinhos e pouco, você cai no chão, acabou. O fôlego vai para Deus e o corpo vai para o pó. Isso é tão claro. Então não há um outro agregado nessa história, um terceiro elemento, não é? Não tem isso, irmãos. Em nome de Jesus, a ideia aqui é salvar a tua alma, né? A ideia aqui é que nós compreendamos de uma forma clara qual é a proposta de Deus, né? Nós somos criaturas de Deus, vivemos pela graça e misericórdia de Deus. E às vezes eu penso, se Deus cobrasse por cada respirada que nós damos, eu acho que se fosse centavos, ficaríamos pobres rapidamente, porque ninguém pode pagar por essa bênção, por esse fôlego que Deus nos dá, né? Ele é o dono da vida, e a vida é um dom de Deus, né? A vida é dom de Deus. Muito bem. Jean, inclusive quando uma pessoa vai morrer, Jean, quando ela está morrendo ali, né, geralmente uma pessoa que já presenciou a morte de alguém pode falar isso até com muita propriedade, porque ela vê ali a pessoa ansiando ali pelo fôlego, né? Sim, ela sim. Então tenta puxar o fôlego ali, então o fôlego sai, o fôlego de vida sai, então a pessoa morre. É impressionante, né? Então a gente vê como a Bíblia ela é coerente, né? Quanto a essas questões da morte aí. E, Jean, um outro texto bíblico também, para que a gente possa estar falando aqui também, de Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, Jean. Né? Que lá diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles conhecimento do que se faz debaixo do céu, né? E aí vai dizer que nem acabei me passando aqui, mas fala lá que eles não têm noção do que se faz debaixo do céu, que eles não têm mais memória, pois a sua memória jaz no esquecimento, né? Então, eles não conhecem nada do que se faz na terra depois que morre. Então, como a gente pode falar um pouco desse texto, Jean? Que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Coisa alguma. Absolutamente nada, irmãos. Morreu, acabou. Precisamos, eu volto a frisar isso em nome de Jesus. Nós estamos vivos, sabemos que iremos morrer, mas a hora que morremos acabou tudo. Olha, Dani, às vezes eu fico pensando como que a morte pega de surpresa, né? Nós tivemos um dia aí,
um nome grande, não me lembro agora, mas uma pessoa da mídia bem famosa, com um monte de projetos, um monte de coisa animado, né? E aí do nada esse indivíduo, ele faleceu, né? Ele morreu e acabou tudo. Então veja, irmãos, se existe essa ideia de uma alma vivente, então isso sugere naturalmente que a alma tem o HD do histórico do indivíduo, né? Uhum. E ele traria isso aí para dizer, não, o seu projeto cancelou, mas eu vou expor isso aqui através da vida de outro. Então, você não vê isso, e eu falo isso apenas para te ajudar a compreender que toda essa história é oba-oba, né? É oba-oba. Nós morremos e não sabemos mais de nada. Deixa eu te falar uma coisa, querido ouvinte, em nome de Jesus. Lembra lá da cruz? Quando Jesus estava com os 3 ladrões na cruz, um ladrão bom, o bom ladrão, Dimas, o bom ladrão, ele olhou para o Senhor e falou, mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, só para te ajudar a compreender e valorizar mais o nosso assunto aqui, né? E o Senhor Jesus diz assim, em verdade, eu te digo hoje, ponto, estarás comigo no paraíso. Então tem algumas versões que colocam assim, verdade, eu te digo, estará comigo no paraíso, mas se você for olhar no original, no grego, na Septuaginta, ou até na King James, as versões mais antigas da palavra, você vai descobrir que é um ponto, em verdade, eu te digo hoje, tu vai estar comigo lá no paraíso. Então veja, 3 dias depois, Jesus aparece, não é? Para Maria, e ela é empolgada, ela quer tocar em Jesus, e Jesus fala, não me toque, Maria, porque ainda não subi ao Pai. Então veja, irmãos, se a ideia fosse essa, então Jesus diria para Maria, me toque, porque eu já vim, estou aqui te visitando, não é? O próprio Jesus diz nos evangelhos, olha, não me toque, porque ainda não subi ao Pai. Então essa história de que o ladrão foi naquela noite para o céu, não é? E que Jesus subiu com ele, não seria bem assim. Todas essas ideias e essas confusões que se criam têm uma estratégia, né, contrária à palavra de Deus para que haja uma confusão na mente do ser humano. Porque a ideia de Satanás e o diabo é te enrolar, é fazer com que o tempo passe, é fazer com que você envelheça na dúvida, é fazer com que você continue nos vícios, nos costumes errados e continue na dúvida, sem dar valor à verdadeira palavra, que modifica, que restaura, que renova, que conserta as coisas, né? Então, morreu, querido, estamos no pó da terra. Não sabemos de nada, absolutamente nada. Então o tempo da oportunidade é hoje. Hoje você sabe de tudo, você está sabendo do que está sendo exposto aqui. Eu estou sabendo, todos nós. Então nós temos essa oportunidade, que agora é nos dias em que estamos vivos. Morreu, acabou. Não adianta fazer oração, não adianta fazer sacrifício, penitência, nada disso, comprar indulgência, nada disso. Muito bem, Jean, porque existem pessoas também, Jean, que elas entendem que quando uma pessoa morre pode vir assombrá-la à noite, né? Existem pessoas que entendem também que quando uma pessoa morre e ela está devendo alguma coisa para essa pessoa que morreu, essa pessoa vai vir cobrar, né? Outros apresentam até em forma de filmes aí, que quando uma pessoa morre apaixonada por alguém, que ela volta, e aí nós temos um filme muito conhecido aí, Ghost, do outro lado da vida, que traz isso aí, né? Uma cinematográfica aí bem interessante, querendo convencer mesmo, né? Aí querendo convencer as pessoas. Só que o texto que inclusive eu estava recitando aqui, mas que eu posso ler aqui, vai dizer o seguinte: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco tem eles jamais recompensa, mas a sua memória fica no esquecimento, até o seu amor, ódio, inveja já pereceram e já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, uma pessoa que já morreu, ela não sabe coisa alguma do que se faz aqui. O amor que ela sentia por alguém já foi, pereceu, né, Jean? O ódio também que sentia por alguém pereceu com ela também na morte. Então, não existe essa questão de que quando uma pessoa morre, ela volta para recobrar algo ou volta para estar presente com a amada. Não existe nada disso, né, Jean? Nada disso.
É muito sério essas questões, irmãos. Mais uma vez eu digo, em nome de Jesus, não se deixe enganar. Né? Consulta a palavra de Deus. A palavra de Deus tem uma expressão que diz o seguinte: examinar as escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna. Então examina a palavra. Tudo que está sendo colocado aqui é a palavra de Deus. Tá? É a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é séria. Então, queridos, não existe isso. Morreu, acabou. Como disse no princípio, e volto a dizer, Satanás, o diabo, ele é especialista em contrafação, em criar situações, né? Em tentar confundir, em fazer coisas. Então, tudo isso que acontece, veja, Saul consultou uma bruxa na época dele, né? Querendo que Samuel viesse, né? Algo que o próprio Saul, em um momento, iluminado por Deus, no tempo que tinha o agrado de Deus, havia sido iluminado que isso não era do agrado, porque a palavra de Deus diz que ele não concorda com necromancia, com feitiçaria, com macumbaria, com voodoo, com magia, nada disso. Deus não trabalha nessa linha, Deus não aceita essas coisas. Então, normalmente, essa ideia vem aí do candomblé, vem do espiritismo, né? Dizendo que você pode ir lá, vai dar um recado, e vai receber psicografar outra coisa, não é? Vem o Chico Xavier tentando confundir uma banda do povo. Então veja, querido, tudo isso não procede. O que procede é a palavra de Deus. E o mais interessante é que essas informações ou essas especulações aí, ela não te dá poder. Se esses caminhos que se apresentam por aí tivessem uma alternativa, né? Te mostrasse então uma eficácia, mas ele não te mostra nada, ele só faz uma confusão na tua cabeça, para que o tempo passa e você não se esclareça, e quando você acordar, de repente pode ser tarde, não deu mais tempo. Nós temos confusões e as pessoas às vezes pagam caro. Estava vendo outro dia, Demi, a história de Charles Darwin, e você não vai achar isso logo em primeira página da internet, mas se você for ver os escritos de Darwin, das pessoas mais próximas, existe comentário que diz que no dia da morte de Charles Darwin, ele se arrependeu, ele pegou uma Bíblia, colocou no peito, chamou o pastor da igreja, pediu que o pastor pedisse a Deus que o perdoasse juntamente com ele, e ele morreu pedindo perdão, que o Senhor o perdoasse, por aquela teoria idiota da evolução, né? Com aquela teoria tola, e morreu pedindo perdão. Olha Você aí. Compreende isso? O homem tem vida com prazo de validade, a nossa vida tem um prazinho de validade. Como qualquer produto no mercado, de repente com uma data maior, é claro. Sim. Mas nós temos prazo, se nós pegarmos uma calculadora, a média de vida do brasileiro, nós somamos aqui a média de dias que temos. Verdade. E Moisés disse lá no Salmo 90, Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu seja inteligente, para que eu administre bem, para que eu cuide dos meus dias, para que eu não aceite ideias idiotas, para que eu não vá ouvir tolices, para que eu não aceite confusões, para que eu viva em clareza, ensina-me a contar os meus dias. Então veja, querido,